Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos. Como vocês podem ver, o nosso vídeo hoje está começando de uma forma diferente porque tive que gravá-lo previamente, porque quando esse vídeo entrar no ar às 5h30 da manhã eu já estarei a caminho de Brasília para buscar o meu filho e a minha nora que estão chegando de São Paulo. Então, de qualquer forma, graça e paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo logo na sua estreia aqui e quem vem assisti-lo na continuidade do dia, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida neste novo dia. E aí eu quero ler a continuidade da nossa leitura, Êxodo capítulo 31. É um capítulo relativamente pequeno e eu vou aproveitar que o vídeo é gravado e vou fazê-lo um pouco mais curto. Vamos ler? Êxodo 31 diz: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Então nós temos aqui um capítulo dividido em 2 assuntos. Vamos ao primeiro, que vai do versículo 1 ao versículo 11. E eu vou reler e fazer algumas considerações. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Primeira coisa que eu quero dizer: às vezes a gente costuma atribuir o chamado de Deus para pastores, evangelistas, missionários e coisas mais ou menos dessa área. Mas em geral as pessoas não veem como um chamado de Deus o médico, o advogado, a enfermeira, o pedreiro, o motorista, o contador e por aí vai, o bancário. Mas o fato é que todas as profissões, seus trabalhos legítimos,
deveriam ser executados da perspectiva de como um chamado de Deus. Pessoas que trabalham naquilo em que têm convicção de chamado e o fazem com dedicação e prazer, são muito mais felizes do que aquelas pessoas que veem o seu trabalho apenas como um fardo. Então aqui Deus está dizendo que chamou de uma forma especial esses homens, Bezalel, filho de Ur, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E também, mais embaixo, ele fala no versículo 6, além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Então, Deus chamou esses homens de uma forma especial para a execução da construção do tabernáculo e dos seus utensílios, mas a Bíblia não diz, mas entende-se que esses homens já tinham essa habilidade, provavelmente eram profissionais dessas áreas de artesanato e construção. Então, não é que agora Deus os capacitou especificamente para esta missão. Eu não vejo assim. Se você vê assim, diferente de mim, tudo bem, não temos problema em relação a isso. E aí eu entendo que Deus deu um chamado especial para alguém que já tinha as habilidades as quais Deus lhe atribuiu e provavelmente já era um profissional da área. E o que eu quero dizer com isso, aplicando novamente para a nossa realidade, todos nós devemos encarar a nossa profissão, o nosso trabalho como um grande privilégio, como um chamado de Deus. Mesmo que não seja um trabalho especificamente designado para a construção de um templo ou coisa assim, como era o caso desses homens aqui, mas se você tem um trabalho honrado, digno, é um profissional na sua área, um empregado de uma empresa ou um funcionário público, alguma coisa assim, encare isso como um dom de Deus, um chamado de Deus, ou pelo menos um talento que lhe é outorgado por Deus, para que você faça isso com muita dedicação e alegria no coração. Alegria por esse chamado de Deus para a sua profissão. E entenda que a renda do seu trabalho é para a manutenção da sua família, para auxiliar pessoas ao seu redor que tenham necessidade, para cumprir suas obrigações financeiras e também para honrar a Deus com gratidão e fé por aquilo que ele lhe supriu. Certo? Continuando a leitura, segunda metade do versículo 6. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Esses homens já eram artesãos e agora foram chamados para uma missão específica. Inclusive, no nosso meio batista, nós temos, por exemplo, na Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, missionários que são enviados para os campos missionários dentro da sua profissão, trabalhando na sua profissão, e a partir disso, então, eles anunciam o evangelho lá onde eles estão, e às vezes eles conseguem entrar em países que eles não entrariam como missionário, que não aceita a presença de um missionário especificamente, mas aceita a entrada de um profissional que possa ser útil lá naquele país, dentro da sua profissão. Então, é uma maneira dessas pessoas honrarem a Deus com o chamado que elas têm, não apenas missionário, mas profissional. Então ele diz, também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhes ordenei. Verso 7, a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda que já foram descritos no capítulo anterior, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos quando servirem como sacerdotes. E o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei, já falei sobre isso. Essas coisas eram uma réplica de realidades espirituais. O tabernáculo terreno, o templo terreno, é um retrato do templo celestial. E deveria ser feito com muito esmero. Era uma figura. E agora nós temos acesso a isso pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As realidades espirituais, não mais a construção terrena. Mudando de assunto, versículo 12. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que guardem os meus sábados,
Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que eu os santifica. Quero relembrar os irmãos algo que eu já falei lá atrás. Primeiro, Deus fez um pacto com Noé, de que não iria mais destruir a humanidade com águas de dilúvio. E como sinal daquele pacto, o símbolo daquela aliança ou daquele pacto, Deus colocou o arco celeste nas nuvens. Então toda vez que nós olhamos para o arco celeste, nós lembramos que Deus tem um pacto conosco. E eu prefiro dizer que Deus tem um pacto conosco porque é algo que só Deus tem parte nessa história. Ele não exige nada da descendência de Noé para não lhes destruir com águas de dilúvio novamente. Outros pactos têm, aliás, os demais pactos que eu vou citar têm responsabilidade de ambos os lados. Algo que Deus se compromete a fazer e algo que ele exige que o homem faça para que o pacto seja mantido. E em cada pacto há um sinal. Por exemplo, quando Deus fez o pacto com Abraão e os seus descendentes, o sinal do pacto era a circuncisão. A pele do órgão sexual do menino, aos 8 dias de nascido, tinha que ser cortada. Isso era o sinal do pacto. Como o arco celeste, conhecido como arco-íris, era o sinal do pacto de Deus com Noé. Agora Deus está fazendo um pacto com o povo no Monte Sinai. E o símbolo deste pacto é o sábado. Toda sexta-feira, o judeu deveria guardar seu material de trabalho e repousar no sábado. E durante o seu repouso no sabático, ele estaria lembrando que ele tinha um pacto de fidelidade a Deus, de andar na lei de Deus, e Deus tinha a responsabilidade, assumiu a responsabilidade de abençoar o seu povo, cuidar do seu povo, dirigir o seu povo, transformar aquele povo até então escravo numa grande nação. Então o símbolo do pacto de Deus com os israelitas no Monte Sinai está descrito aqui em Êxodo capítulo 31, versículo 13 em diante, é o sábado. Eu vou reler o 13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal. E isso não é sinal para nós cristãos. O sinal do nosso pacto com Deus está descrito em Mateus capítulo 26, do verso 26 em diante. E parece que é no versículo 28 que Jesus toma o cálice, entrega para os discípulos e diz: bebam todos deste cálice. Esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória, em lembrança de mim. Então nós temos um pacto de sangue com Cristo, o seu sangue derramado na cruz, de andarmos nos seus caminhos, fazer a sua vontade. Da sua parte, ele nos perdoa os pecados, nos reconcilia com Deus e nos dá vida eterna. E o símbolo desse pacto é o cálicezinho da ceia do Senhor. Então, toda vez que um cristão olha para aquele cálicezinho, ele lembra, pelo sinal do pacto, que ele tem um pacto com Cristo. Toda vez que o judeu parava de trabalhar na sexta-feira e repousava no sábado, a observância daquele dia era um sinal para ele lembrar que ele tinha um pacto de fidelidade ao Deus de Israel. Toda vez que um judeu circuncidava o seu filho no 8º dia de nascido, ele estava relembrando, e toda vez que ele olhava, o menino olhava para o seu órgão sexual circuncidado, ele lembrava que ele tinha um pacto de fidelidade ao Deus de Abraão, que fez as promessas a Abraão. Certo? Então lembre disso. O símbolo do nosso pacto é o sangue de Jesus representado no cálice. Toda vez que eu olho para essa aliança no meu dedo, eu lembro que eu tenho um pacto com Dona Rosinha, né? Minha esposa. E toda vez que eu pego o cálicezinho da ceia do Senhor, eu relembro que eu tenho um pacto com o Senhor Jesus, de fidelidade ao Senhor Jesus. Como o judeu que toda vez que parava de trabalhar na sexta-feira, lembrava no sábado que ele tinha um pacto. Então, o símbolo do pacto dos judeus, um dos pactos o símbolo era o sábado. O outro símbolo era o da circuncisão, o pacto feito com Abraão. Aqui era o sábado, do pacto feito no Monte Sinai. E o nosso pacto com Cristo é representado pelo cálice do vinho que representa o seu sangue, ok? E nos faz lembrar deste pacto. Versículo 14, guardem o sábado, pois para vocês é santo.
Aquele que é o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. A lei era rigorosa, porque o sábado representava as realidades espirituais que se encontram em Cristo. O sábado representava o descanso espiritual que nós encontramos em Cristo, que declarou que Ele, Cristo, Senhor Jesus Cristo, é o Senhor do sábado. E que disse aos seus ouvintes: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quem dá-nos verdadeiro alívio espiritual é Cristo. O peso do pecado, você pode passar um sábado todinho, um domingo, uma segunda, qualquer dia da semana deitado numa rede balançando, e o peso do pecado vai continuar lá se você não resolver isso com Cristo. Então quem dá o verdadeiro descanso é Cristo. Além do que, o descanso do sábado representa o descanso eterno que nós temos em Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 1, Deus fez o mundo em 6 dias, e no capítulo 2, de 1 a 4, Deus descansou no 7º dia, que representava a obra concluída e a eternidade de Deus com o ser humano salvo pelo próprio Deus. Então ele diz, eu vou reler o verso 16, os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. E aí eu volto àquela questão do perpétuo no Velho Testamento. Tudo no Velho Testamento que é descrito como perpétuo, uma hora parou de existir, parou de ser praticado e foi perpetuado em Cristo. O sábado, o símbolo do sábado é perpetuado em Cristo. Assim como a dinastia de Davi, de reis descendentes de Davi, é perpetuada em Cristo. Os reis descendentes, os reis terrenos descendentes de Davi nem existem mais. Nem existe mais reino de Davi terreno. Então o reino eterno, o rei eterno é Cristo, que reina eternamente sobre o povo de Deus. Então quando se diz um sinal perpétuo, tudo pega essa dica. Tudo é perpetuado, tudo do Velho Testamento é perpetuado em Cristo. Nós que estamos em Cristo, que descansamos dos nossos pecados em Cristo, é que guardamos o sábado verdadeiramente hoje, o significado do sábado hoje. Não é o dia. Inclusive, alguns cristãos confundem que o domingo seja uma espécie de sábado do judeu, é dia de descanso. Não. O domingo não tem nada a ver com sábado, porque o domingo não tem mandamento mandando guardar domingo, não tem mandamento. E o domingo é dia de culto ao Senhor, é um dia de culto voluntário. Os apóstolos escolheram voluntariamente se reunir nesse dia em culto ao Senhor, como culto voluntário, não é mandamento, não é regra. O domingo não é mandamento, não é regra. É um dia da semana que a igreja do Senhor Jesus tira exclusivamente para a obra de Deus. E aí eu volto a enfatizar, o nosso descanso verdadeiro é o descanso espiritual, que não se encontra em um dia, mas se encontra em Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, voltando ao verso 17, isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. E aí eu já expliquei o que significa o 7º dia de descanso lá na obra da criação. Representa a eternidade, em que vamos ter o nosso descanso eterno com Deus. Versículo 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Essas tábuas de pedra com os 10 mandamentos, lá, e eu quero concluir com essa fala, elas representam, para nós, como é que isso se aplica? Primeiro, nossa lei não está escrita, o resumo da nossa lei não está escrita em tábuas de pedra. O apóstolo Paulo diz que elas estão escritas nas tábuas de carne do nosso coração.
Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 3, diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O Espírito de Deus escreveu a lei de Deus, não em tábuas de pedra para o cristão, mas nas tábuas de carne do nosso coração. A lei de Moisés se resumia em 10 mandamentos, a lei de Cristo se resume em um mandamento. Está em João 13, 34 e 35. Então guarde isso na sua mente. Nós temos realidades espirituais incomparavelmente superiores a tudo isso que os israelitas viveram com Moisés lá no Monte Sinai e até a vinda de Jesus, que eram só sombras, figuras da realidade, verdadeira realidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O símbolo do nosso pacto não é o sábado. O símbolo do nosso pacto é o cálice da ceia do Senhor, que representa o sangue de Cristo, que é o nosso pacto de sangue com o Senhor Jesus, que deu a sua vida na cruz em nosso lugar. E que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Qualquer dúvida, qualquer comentário, os irmãos podem deixar aí no comentário desse vídeo, tá bom? E aí no próximo vídeo eu respondo. Se você puder, não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais para que alcance mais pessoas. Se alguém está nos assistindo pela primeira vez e gosta desse conteúdo, quer continuar nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, dê-nos esta força. E se Deus quiser, nesta sexta-feira, eu estarei ao vivo aqui para continuar a leitura do livro de Êxodo com meus amados irmãos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.